Bobs, tudo bem com a senhora? Eu tava aqui fingindo que tava estudando. Essa semana a gente vai falar do quê? Vamos falar de amor, né? Aquela semana que todo mundo finge que tem namorado, que a gente vira pro eu não quero, mas se você quiser, eu quero. E aí a gente dá uns beijos, ou não dá, ou só fica em casa se amando mesmo, porque todo mundo merece isso. O vídeo de hoje vai ser sobre aquele tema que me pediram muito, que todo mundo quer saber. Floriografia. Ai, brilhos, brilhos. Mentira, Bob, você nem sabe o que é. A senhora já se perguntou por que exatamente a gente dá rosas para as pessoas no Dia dos Namorados? Por que tem flor que é de enterro, flor que é de amigo, flor que é não sei o quê? Você sabe o que é isso? Então, como eu falei, ninguém sabe porque essa história é a floriografia. Essa história, na verdade, ela é muito velha. O ato de dar flores é uma coisa tão velha que foram encontrados vestígios de flores com mais de 4.500 anos. Ou seja, há 2.500 anos antes de Cristo, as pessoas já ficavam se dando flores. Isso tanto para a civilização ocidental como oriental. Ela vem de uma prática religiosa e com o tempo esse uso vai se modificando até existir a sua máxima, que é a floriografia. Então vamos começar lá por aquele povo bem velho mesmo, que são os egípcios. Os arqueólogos acharam flores nas escavações dentro das casas em cenas cotidianas, mas também foram achados vestígios em celebrações religiosas. E desde aquela época as plantas já eram símbolos de algumas coisas. No Egito Antigo, por exemplo, a flor de lótus era considerada a representação da deusa Ísis, que falava da fertilidade, do amor e da magia. Os gregos, por sua vez, já tinham outro pensamento. Eles pegavam e eles costumavam associar ervas a flores e fazer coroas e outros tipos de ornamentações mais complexas, que não só arranjos, para dar um tipo de presente para os deuses. Sabe aquela parada de usar coroa de louro quando as pessoas ganham alguma coisa atlética? Na verdade, isso vem lá da Grécia Antiga. Olha lá o moço aqui correndo atrás da moça. Oxi! Esses homens. Então, nas Olimpíadas, que era uma parada totalmente diferente do que a gente vê hoje, os atletas, eles iam lá e eles só paravam até morrer. Era tipo, mano, era tão foda porque eles só ganhavam porque eles estavam vivos. Então, tipo, você ganhar uma Olimpíada era uma parada que você era tipo um semideus mesmo. E aí eles te davam uma coroa de louro. Aí quando os romanos, eles reinterpretaram a cultura grega, tá ligado? Greco-romano? Eles levaram essa associação para as conquistas militares. Então, os militares, tanto quando a gente pensa no Júlio César, a gente pensa nele com aquela coroa, né? Que na verdade era utilizada para agraciar quem ganhavam as competições atléticas. E o Júlio César usava isso para mostrar que ele tinha ganho, que ele era semideus, que ele era o militar mais militar dos militares. E uma outra cultura que lidou com isso de uma maneira bem diferente, porque eles já eram mais... Não é minimalista a palavra, mas eles tinham uma certa preocupação. Eles tinham uma certa não, tinham uma puta de uma preocupação com a natureza e com seres vivos. E os gregos, como a gente sabe, eles influenciaram toda a cultura ocidental. Os gregos romanos, né? Essa paradinha greco-romana. Eles influenciaram toda a cultura ocidental, enquanto, por outro lado, a gente tem a cultura oriental, que na China, caras, eles a gente devia ser mais que nem eles. Eles têm muito respeito por todos os seres vivos. Para eles, tirar um ser vivo da natureza ou matar um ser vivo é uma coisa muito importante. Então, eles usavam sim as flores, existiam os arranjos, mas eles eram coisas muito mais minimalistas, muito mais detalhadas e bem feitas, simplesmente por esse respeito que eles têm pela natureza. E eles também atribuíam significado às plantas. Sabia, por exemplo, que o bambu, ele é significado de resiliência? Então, quando você quer mostrar, por exemplo, uma disciplina e austeridade, não é da hora ter um bambu perto de você, porque o bambu é o contrário, ele vai, ele deita, ele nunca quebra, ele é sempre resiliente. Outra planta, por exemplo, é o pessegueiro, que eles associam com a longevidade. Mas a planta, para os chineses, campeã das campeonas, é a
peônia. A peônia é uma planta que ela é considerada a flor dos reis. Ela é uma flor que mostra um status mais elevado na sociedade o possível. Bom, com os chineses é essa coisa linda, super estruturada, que respeita a natureza. Mas aqui no Ocidente o negócio é meio patifaria, né? Você sabe como é que é aqui. Aí o que aconteceu na Idade Média? Como a gente sabe, a Idade Média foi invadida pelos persas. Então, os persas levaram para a Europa o jardim. A princípio, as únicas pessoas que tinham jardim eram os monges. Aí os monges, eles tinham esses jardins de ervas aromáticas e aí eles usavam tanto na gastronomia quanto na medicina. Mas aí o tempo foi passando e a galera foi vendo isso, falando, legal, né? Os reis falaram assim, poxa, acho que eu queria ter um desse aqui na minha casa. Mas a princípio não era uma parada ornamental, sabe? Tipo, os caras tinham, primeiramente surgiu como uma questão super religiosa. Então, os persas, por exemplo, eles tinham esse jardim que significava o Éden. Era para dar sentido à vida religiosa deles. Aí os monges já trouxeram para dentro dos monastérios com um sentido um pouquinho mais utilitário. Tipo, é lógico, eles têm essa referência, mas eles não acreditam no que os persas acreditam, né? Eles têm a religião deles. E aí eles tinham esse uso utilitário para os jardins. Posteriormente, quando os nobres viram isso, falaram, legal, né? Acho que eu queria ter uma coisa dessa aqui na minha casa. Aí eles começaram a ter esses jardins dentro dos castelos. Mas esses jardins também tinham um cunho assim religioso, um lugar da pureza, um lugar da mulher. E isso foi se modificando, até que se torna uma prática normal. Mas no meio do caminho eles falaram assim, olha, tem uma coisa aqui que pode ser legal. A gente aqui não gosta de tomar muito banho. Se a gente pegasse essas flores e usasse elas para dar um cheirinho legal, para amenizar essa nhaca aqui, que tá todo mundo sentindo essa suvaqueira. E aí, eles começam a se presentear e usar na arquitetura e usar em vários lugares, simplesmente para não dar aquele que não é agradável. E a história vai indo, e os europeus começam a viajar na maionese dessa história de flor, até que uma pessoa muda totalmente o entendimento dessa questão das flores. Aliás, uma pessoa que não tinha a menor intenção de fazer isso acabou criando o que a gente entende por floreografia. Aliás, acabou dando a ideia do que a gente entende por floreografia. Na era vitoriana, peraí que eu vou contar a história, foi uma mulher, na verdade, que fez isso. Vou até sentar aqui. A Lady Mary Wortley Montagu foi a mulher que mudou toda essa história. Mas por uma questão didática, eu vou chamar ela de Dona Maria, porque afinal esse é o nome dela. A Dona Maria era uma mulher diferentona. Primeiramente que ela era, na era vitoriana, ela era feminista. Ela lutou pelo direito das mulheres de estudar. Ela era também muito diferentona porque ela era uma mulher meio vivida, assim. O marido dela era o embaixador da Turquia e ela foi passar um tempo lá. A Dona Maria, ela viu um negócio e falou, nossa, que é isso aqui que as mulheres estão fazendo? Era um treco que chamava selam. Esse selam tinha umas flores dentro e aí ela não entendeu nada. A verdade é que a Dona Maria não entendeu nenhuma. E ela ia escrever uma carta e falou assim, ó, as mulheres aqui na Turquia, elas mandam uns pacotinhos com umas flores para os amantes delas, porque essas mulheres, elas viviam em haréns e tinham um único marido. Então, várias mulheres juntas tinham um único marido e elas viviam entre elas, né? Só que ela disse que ela pegava esses pacotinhos, esses selams, e dava um jeito de dar para os amantes delas escondidos dos guardas. Porque os guardas olhavam aquelas flores e falavam, que porra é essa? Isso aqui não é nada. E deixavam. E nesses pacotinhos tinham mensagens secretas, como se cada flor tivesse um significado. Só que a Dona Maria não entendeu nada de nada, né? Foi lá, branca, interpretar a cultura dos outros sem nem querer saber o que era de verdade. Na verdade, depois, um historiador que chama-se... Só uma licença aqui que eu não vou conseguir falar o nome da pessoa, vou ter que ler, você me dá licença, Bob. O nome dele é Joseph von Hammer Purgstall, mas a gente vai chamar ele de Seu Hammer mesmo. Aí Seu Hammer fala assim, tô olhando aqui essa história, achei que não tá muito certo. Deixa eu ver aqui outras pessoas. E aí ele achou o Montreuil. O Montreuil,
ele era uma pessoa que viveu legal a sua vida. Porque o Carlos VII da Suécia falou assim, meu filho, vem aqui. Vai lá dar uma passeada na África, vai lá no Oriente, vai ver aqueles troços, como é que tá. E aí ele foi, se exiliou nesses lugares. E um desses lugares foi, que era na época Constantinopla, que foi lá onde a Dona Maria ficou, que a gente conhece hoje por Istambul. E aí ele foi lá e ele viu esse negócio do pacotinho, do selam. Ele falou, olha, as mulheres, elas pegam e colocam vários objetos diferentes, enrolam no pano e trocam mensagens secretas. E mais uma vez o branco estava errado, não foi nada disso que aconteceu. Vou esclarecer uma vez por todas. Que na verdade quem esclareceu isso foi seu Hammer, porque ele que fez esse estudo, eu só tô contando, né? O que acontecia na verdade? Esse selam era na verdade um tipo de um jogo, de uma brincadeira de rima. E essas coisas enroladas num pacotinho, não é que elas eram uma mensagem secreta, mas o som de cada palavra, na verdade a agrupação do som de cada palavra, formava uma frase que dava um sentido que não necessariamente tinha a ver com a coisa em si. Então, realmente tinha um significado e tinha uma mensagem. Mas não tinha nada de história secreta. Mano, os europeus pegaram e romantizaram a parada toda, inventaram um monte de coisa que não era nada disso. Era simplesmente um jogo que as mulheres faziam entre elas pra se divertir, porque, né, afinal... A gente tem que se divertir nessa vida. Aí a Lady Mary morreu. Lady Mary morreu. As cartas dela, porque ela realmente foi uma mulher muito diferentona, foram publicadas. E aí a europeusada da era vitoriana falou, meu Deus, o que é isso? A gente quer. Aí a fake news foi que foi, por todas as correntes de WhatsApps. E aí em 1763 alguém fala... vou fazer um livro. Aí que os europeus cagaram tudo, né? A gente vendo uma história linda, que as pessoas faziam coisas religiosas e cada flor tinha significado, que significava a felicidade, a fertilidade, não sei o quê. Aí o europeu falou assim, não, quem sabe sou eu vou escrever aqui o significado pra cada um. E aí quem escreveu esse livro, eu vou ler porque em francês não sei ler, desculpa, se chama... É o dicionário da linguagem das flores, não é tanta coisa assim, só que é em francês. Dictionnaire du langage des fleurs. Mentira, não sei ler, mas pode ser que eu tenha acertado, não pode? Aí, quando essa história que a Lady Mary morreu e as cartas delas foram liberadas, a notícia tinha espalhado pelo WhatsApp de todos os lugares. Uma mocinha muito inteligente porque falou assim, sabe o quê? Vou fazer aqui um dicionário, vou dar um significado para cada planta. Essa moça é a Louise Contenberg, só que ela ficou conhecida, na verdade, porque ela usava um pseudônimo que era Madame Charlotte Latour. E aí, ela ficou mundialmente conhecida, todo mundo ficou pirando na batata, dando flor o tempo inteiro, uma coisa louca. A gente fica aqui, né, o questionamento. Olha o que o ser humano é capaz de fazer. Inventou uma linguagem com flores que nada mais passa de uma interpretação etnocêntrica toda errada. Então agora que a senhora já sabe o que falar para aquele seu crush ou para aquele seu stalker que não te deixa em paz. Ai, peraí, que a banana tá me ligando. Alô? Oi, banana. Não posso, banana. Eu sei que é dia dos namorados, mas eu vou sair. Você quer ir junto comigo? Não, banana. Tá bom. Mas então se inscreve no meu canal e dá like nesse vídeo aqui, hein? Você não sabe o vídeo. O vídeo do dia dos namorados. Dá o like lá. Beijo. Tchau. Beijos. Manda foots. Aí a gente pegou esse livro que a madame escreveu, Le Langage des Fleurs, que nada mais é do que a linguagem das flores, e junta aqui umas diquinhas pra senhora presentear aquele menininho, aquela menininha que você gosta muito. Ou pra você mesma, né, querida? Aí eu peguei umas flores assim, numa escala de ai que delícia, pra tipo... sai. A primeira flor é o bálsamo. O bálsamo era uma flor tipo, ai, quero, que significa amor ardente. Depois, a campainha da China, que é tipo, ai, te aminho, sabe? Que você quer aquele amorzinho. Ai, esse é o meu preferido. A catleia. Catleia é para o amor maduro. Então, se você tá apaixonada por uma avó, você dá uma catleia pra ela. Aí já começa o negócio ficar assim, tipo, ah, veja bem. Que tal a gente ser só amigos? O problema não é você, sou eu. Aí você dá um gerânio pra pessoa. E quando você fala assim, meu filho, você pode sair? Não tô querendo. Aí você dá cravos listrados.